Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você está assistindo, espero que seja uma experiência incrível. Estamos aqui de volta em mais um podcast semanal do Fala Pouco. O meu nome é Humberto Petrilli. Eu sou Rinaldo Pedrosa. E eu sou Léo Abrantes. E agora, novamente, com o nosso elenco totalmente sem estar fragmentado, justamente pelo tema de hoje, que é um tema que, assim, eu até vou esperar um pouquinho para falar, porque eu já fico muito animado, sabe? Assim, desde que eu fui no cinema, eu já fiquei muito hypado com esse filme, desde antes de ser lançado. Eu acho que todo mundo que é fã de Marvel, todo mundo que é fã de heróis, estava esperando demais esse filme, ainda mais com todas as coisas que envolvem, né? O filme, tanto em relação ao fim, dos Vingadores, do final, a morte do Homem de Ferro. Inclusive, esse vídeo aqui vai conter vários spoilers, mas com todas as coerções que haviam acontecido no universo da Marvel, esse filme do Homem-Aranha sem volta para casa, e é literalmente sem volta para casa, afinal ele perdeu a casa dele, né, também. Então, assim, é um filme de extrema importância para todo esse mundo. E hoje nós iremos fazer uma decupagem dele, nós iremos destrinchar esse filme que é com spoilers. Uma obra de arte, com vários spoilers, com várias referências, então se prepare. Mas antes disso, eu queria fazer aquele merchanzinho que vocês já estão acostumados, queria pedir para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, que já está com poeira em cima dele, mas saiba que embaixo de toda essa poeira tem muito conteúdo muito bom, então vá lá e veja os filmes que nós já postamos, as críticas, as resenhas, as indicações, os IGTVs que também estão disponíveis no YouTube, assim como esse podcast, que também estará disponível no Spotify. Agora, se vocês já estão assim, são pessoas mais assíduas, do Fala Pouco, vocês sabem que nós estamos fazendo vídeos com câmeras, mas os últimos 2 vídeos não foram possíveis a gente fazer com a videochamada por conta de algumas falhas assim, de algumas diferenças geográficas do nosso elenco. A gente já está acostumado a cada um estar em um canto diferente do país, mas hoje o nosso amigo Léo Abrantes está lá em São Paulo e isso dificulta um pouco a gente fazer as gravações com a belíssima cara. Exatamente, é bom ressaltar porque minha qualidade de áudio e não vou poder mostrar a minha belíssima cara como a gente estava fazendo nos últimos meses do Fala Pouco, mas o que importa é que a gente vai mostrar nossas palavras. O som é o mais importante nesse podcast, com certeza, e é por isso que a gente está gravando e vamos falar desse filme, por favor. E vamos falar desse filme. Por favor, no mais, pedindo só para você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo aqui, se você acha muito interessante. Ainda mais, voltando a dizer sobre esse filme, pelo amor de Deus. Bom, no mais é isso. Muito obrigado se você está aqui novamente e espero que você curta demais esse episódio. E é isso, rode a vinheta. Bom, iniciando assim a nossa conversa sobre Homem-Aranha, assim, de uma forma bem abrangente. Eu acredito que esse seja um herói, esse seja um tema que normalmente a gente faz uma introduçãozinha falando o que é mais ou menos, fazendo um apanhado geral, mas eu acho que Homem-Aranha e filmes da Marvel, filmes desse tamanho, desse grande é complicado, desse tamanho, dessa proporção, não é necessário a gente fazer as devidas apresentações. O filme ele é do Homem-Aranha, ele conta o terceiro filme da terceira trilogia do Homem-Aranha. O Tom Holland, que é o protagonista, e ele é um ator que também protagonizou Homem-Aranha nos filmes da Marvel, inclusive sendo o ator que mais fez filmes do Cabeça de Teia, Mas, ainda assim, esse filme do Sem Volta para Casa, ele é justamente um filme de transição, meio que o fim de uma transição muito, muito importante para o universo da Marvel. Além de que todos os filmes que foram construídos, a narrativa do Homem-Aranha, desde o primeiro Homem-Aranha até esse daqui, eu falo nos últimos 3 Homens-Aranhas, e que a gente já vai falar um pouco mais sobre os outros também nesse podcast, mas esse foi o filme mais importante, vamos dizer assim, do Tom Holland como Homem-Aranha, porque justamente é o filme onde, o último filme, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele terminava justamente com o Peter Parker mostrando a identidade secreta, o que é uma coisa que é como se for... longe de casa. Longe de casa, exatamente. É como o Batman mostrar a identidade dele. Existem pessoas que sabem quem é o Peter Parker, mas a população geral, o mundo, não conhece o Peter Parker. Justamente porque o Homem-Aranha, ele é um personagem justamente nichado para esse tipo de coisa. Ele é um personagem que não mostra a cara dele, ele é um personagem que não é
um Homem de Ferro da vida, um Capitão América, um Thor, um Super-Homem, um cara que todo mundo sabe quem é ele e espera que ele faça as coisas que ele faz, justamente porque ele é pobre, ele é um super-herói que ele representa a classe trabalhadora, a classe operária, a classe universitária, a classe que não tem um dinheiro no bolso, que tem que comprar corote. Esse é o Homem-Aranha. E você colocar o Homem-Aranha apadrinhado pelo Tony Stark é uma coisa assim, muito. Eu já achava uma coisa muito assim, que privilégio, né? Você entrar como Homem-Aranha já sendo apadrinhado pelo herói mais rico do mundo, assim, né? Pelo cara com a maior tecnologia do mundo. Quando você pega os outros Homens-Aranhas, eles eram Homem-Aranhas pobres, fudidos, que ninguém sabia quem que ele era, sem família, que o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, o melhor amigo dele tentou pegar a mina dele. Então, assim, o Tom Holland é um herói, um Homem-Aranha muito privilegiado. E ver ele nesse contraste, o filme ele traz à tona algumas reflexões e algumas referências que realmente pegam e trazem, que fazem para trazer o Homem-Aranha para uma realidade de Homem-Aranha que ainda não tinha sido interpretada pelo Tom Holland, e que não foi, e que agora que vai ser, provavelmente nos próximos filmes, na continuação, né, do Homem-Aranha. É muito importante mesmo a gente falar sobre essa jornada do Tom Holland, desse Homem-Aranha do MCU, porque, cara, quando a gente fala de Homem-Aranha, a gente tá falando muito mais do que um personagem, a gente tá falando da história, a gente tá falando das nossas vivências e interpretações de tudo, basicamente. Então, por exemplo, nós tivemos o primeiro Homem-Aranha lá do Tobey Maguire em 2002. Depois, depois de um grande sucesso, veio o do Andrew Garfield em 2012, se eu não me engano. E aí, cara, a gente foi bombardeado. Sinceramente, eu acho que nessa última década de 2010, a gente foi bombardeado com coisas do Homem-Aranha. Seja jogo, seja filme e outras séries animadas. Até memes, né? Memes aqui no Brasil, com a Carreta Furacão, todo mundo tava se vestindo de Homem-Aranha, Homem-Aranha virou uma febre mesmo. Exatamente. Além dele ser uma febre, os conteúdos ajudam a perpetuar. Léo caiu. Ele deu uma caída, mas já ele volta. Mas, enfim, começando até a minha parte, daqui a pouco o Léo volta e completa o ponto dele. Era isso que a gente tava falando sobre o fato de não estar usando câmera, entendeu? Justamente por essa instabilidade de internet. Eu acho que até ele tá mandando mensagem no zap aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Sobre o Homem-Aranha, cara, eu também tinha uma introduçãozinha para fazer, porque o Homem-Aranha, ele já vem aí seguindo 3 gerações. A geração da galera que nasceu nos anos 2000, a geração da galera que nasceu ali entre 2005 e 2006, né? E a galera que nasceu nos anos 90 e até no ano 2000, tem o Tobey Maguire, pelo menos eu tenho o Tobey Maguire como o meu Homem-Aranha da infância, o meu Homem-Aranha que eu cresci acompanhando. E aí o Léo voltou, deixa eu só um ponto aqui. O Homem-Aranha que eu cresci acompanhando é o Homem-Aranha do Tom Holland, desculpa, do Tobey Maguire, porque quando o filme lançou em 2002, o primeiro filme, né, eu nasci no ano 2000, e assim, por mais que eu tivesse só 2 anos, quando eu tinha ali 4, 5 anos, que eu comecei a acompanhar filmes de herói, né, vamos dizer assim, era o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu assistia o desenho animado, aquele desenho animado que tem do Homem-Aranha da década de 90, eu assistia. E assim, para mim aquele ali era o Tobey Maguire. E eu cresci acompanhando o Tobey Maguire. O último filme dele foi em 2007. Eu tinha o jogo para PlayStation 2 do Homem-Aranha, para mim aquele ali era o Tobey Maguire também, inclusive. E assim, ele sempre foi o meu Homem-Aranha que eu cresci acompanhando. Veio o Homem-Aranha de Andrew Garfield, que eu não... eu confesso que quando saiu, né, 2012, o primeiro filme, eu com a mentalidade de criança falava, pô, vai ter um filme do Homem-Aranha sem Homem-Aranha? Cadê o Tobey Maguire aparecendo aí, pô? Esse não é o Peter Parker, entendeu? E assim, eu confesso que não assisti logo quando saiu, eu vim ver depois, quando saiu o segundo, foi que eu vi o primeiro e o segundo junto, né? Mas aquele Homem-Aranha ali era para uma outra geração. É para uma galera que nasceu ali entre 2004 e 2005, que já estava em 2012 com uma certa idade para acompanhar no cinema o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E hoje em dia, esse Homem-Aranha do Tom Holland já é para uma nova geração. É para a galera que nasceu ali entre 2012 e 2013, até em 2014, que está aqui crescendo, hoje deve ter aí seus 8, 10 anos, e está acompanhando o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, cada Peter Parker representa uma geração de telespectadores, uma geração de pessoas que acompanham o Homem-Aranha. E assim, só uma vírgula, inclusive, nessa geração que acompanha o Tom Holland, é uma geração que justamente só gosta do Homem-Aranha por causa do Tom Holland, justamente porque a vibe dessa galerinha que nasceu em 2008, 2009
o do até 2005, era Vingadores. Os Vingadores eram os filmes de heróis. A gente assistia Batman, a gente assistia Liga da Justiça, a gente assistia outras coisas, mas os Vingadores foi a febre de 2010, desse período de 2010 a 2020. Então tem um Homem-Aranha que é um Homem-Aranha Vingador, é o que realmente fez ele virar o... Exatamente. E assim, cada Homem-Aranha, cada Peter Parker meio que representa uma geração, entendeu? Ele tem características específicas de cada geração de telespectadores. E assim, para mim, o meu Homem-Aranha preferido continua, por mais que assim, eu gosto muito, é uma discussão que todo mundo faz. Poxa, o Peter Parker do Tobey Maguire é excelente, o Homem-Aranha do Andrew Garfield é excelente, e o Tobey Maguire, eu vou confundir direto com os atores. O Tom Holland, ele tem meio que os dois, tanto o Peter Parker quanto o Homem-Aranha, meio que no mesmo nível ali. Ele não tem nenhum nem outro que sobressai tanto. Eu acho que ele mantém um nível bom nos dois. Ele não é impecável, não é o melhor todo mundo, mas ele é muito bom nos dois. Nos dois... nas duas faces do Peter Parker, vamos dizer assim. Tanto quando ele tá de Homem-Aranha, tanto quando ele tá de Peter Parker. Mas, assim, esse filme do Homem-Aranha, esse terceiro filme agora, eu acho que foi o filme que mais exigiu do Tom Holland em questão de atuação, foi o filme que mais exigiu da própria direção e do próprio roteiro, mais exigiu uma grandiosidade, uma urgência e uma coisa, assim, que, cara, eles olharam assim falando, porque o terceiro filme do Tobey Maguire foi muito ruim, não foi muito bem aceito. O segundo filme do Andrew Garfield já não foi tão bem aceito, tanto que o terceiro foi cancelado. E aí eles falaram, a gente não pode estragar essa trilogia, né, que não tem nenhum filme excepcional até então. O primeiro e o segundo não são filmes excepcionais, são filmes bons, são filmes assistíveis, mas têm seus defeitos. O terceiro eles falaram, não, a gente tem que fazer um negócio agora que vá abraçar o público, entendeu? Que vai conquistar o público que a gente ainda não conquistou com esse Homem-Aranha. E na minha opinião, já deixando claro, eu acho que eles conseguem. Eles conseguem abraçar, claro que com ajudas que a gente vai citar aqui, né, com filme com spoiler, esse podcast tem spoiler, mas ele consegue abraçar essas três gerações. A geração do Tobey Maguire se sente abraçada, a geração do Andrew Garfield se sente abraçada e a do próprio Tom Holland também, porque eu acho que eles dão uma repaginada no personagem, eles consertam alguns erros dos personagens, eles dão um novo rumo pro personagem que até então a gente não imaginava que ele teria no MCU. Bom, eu não fazia ideia do que eu tava falando, porque eu caí, não sei por que eu caí, foi a internet, obviamente. Mas, assim, pegando o que vocês falaram por aí, cara, eu não concordo tanto com esse negócio de geração, assim, não, porque, sinceramente, talvez as pessoas mais antigas acompanharam mais o Tobey Maguire do que, por exemplo, o Tom Holland, sabe? Óbvio que tem, porque são 20 anos de diferença, óbvio que tem uma geração ali, mas eu não enxergo tanto essa divisão, porque as mesmas pessoas que gostam do Tom Holland também gostavam do Tobey Maguire, não necessariamente acompanharam, tá ligado? Porque, tipo, o Tobey Maguire, eu, por exemplo, a primeira vez que que eu lembro de ter assistido Homem-Aranha, os três Homem-Aranha já tinham sido lançados do Tobey Maguire, sabe? A minha, entre aspas, geração seria do Espetacular Homem-Aranha, do Homem-Aranha do MCU. Da mesma maneira que a minha geração é a que acompanhou os Vingadores acontecendo ali. Eu fui no cinema assistir os Vingadores, sabe? Enfim, é algo basicamente que quem gosta de um vai gostar do outro pelo fato de ser Homem-Aranha. Por isso que tem tantas comparações, porque as pessoas realmente acompanharam os três e têm uma conclusão certa sobre isso. Mas, óbvio que acompanhar é um negócio muito diferente, porque acompanhar, eu acho que é você estar em cima, de você estar vendo, de você pegar cinema, estreia, enfim. É uma coisa que eu acho que aí sim divide para geração. Mas falando sobre tudo isso, sobre os Homem-Aranhas, porque no filme, obviamente, tem o Andrew Garfield, tem o Tobey Maguire, tem o Tom Holland. E o mais interessante é que, assim, o filme traz a junção dos três. Obviamente, isso é um puro fanservice, sabe? É um puro fanservice. Óbvio que a Marvel quer agradar os seus fãs, então ela colocou isso, até mesmo por conta da própria história do Homem-Aranha em quadrinhos. É muito famoso a parte dos quadrinhos que conta o multiverso, o encontro de Homem-Aranhas. Então, se a gente pensar que o Miles Morales teve uma crescente muito grande nos últimos anos, vários filmes e histórias do Homem-Aranha de
diversas plataformas, enfim. Essa pluralidade deu o espaço para que as pessoas sonhassem que isso acontecesse. E, obviamente, se tornou capaz também pelo sucesso da Marvel, pelo sucesso do personagem do Tom Holland. E isso aí é óbvio que isso é um grande privilégio que a Marvel conseguiu fazer. E aí, quando chegou a oportunidade de poder fazer isso, ficou óbvio, sabe? E parece que foi no momento certo, tá? Justamente eles criaram toda uma história de multiverso que eles quiseram adaptar. Teve a questão lá da série do Loki, teve o Vingadores Ultimato, obviamente, série da Wanda e por aí vai. E aí entra esse Homem-Aranha certamente para ocupar esse espaço na história. E obviamente eles conseguiram construir o melhor cenário para que isso acontecesse. E, além do mais, eles fizeram isso de uma forma muito bem feita. Eu acho que vocês concordam comigo que foi muito bem feito. Cara, não é algo forçado, não é algo estranho, você não acha esquisito, eles simplesmente não aparecem de brincadeira. Existe um contexto, existe um contexto, existe uma história que a gente até vai passar por cima ainda aqui, mas, querendo ou não, é um acerto da Marvel. Eu gosto que, de fato, eles conseguiram fazer tudo isso de uma maneira certa. É justamente isso. Eu concordo sim com essa parte desse fanservice, sabe? Mas eu acho que existe uma divisão muito grande entre as gerações de Homem-Aranha, porque pelo menos eu me lembro nitidamente que quando lançou o Homem-Aranha do Andrew Garfield, teve essa comparação do tipo, nossa, que nem o Rinaldo tinha falado, nossa, não, eu tô indo assistir um filme do Homem-Aranha que não é o Homem-Aranha. Mas assim, foi totalmente entendível justamente pela construção de miranhas que foram feitos ao longo desse tempo, né? Eu acho que justamente quando a gente coloca os três Homens-Aranhas dentro do filme, a gente consegue realmente ver que eu acho que ver essa divisão de papéis, ver essa divisão de Homens-Aranhas, a divisão de posturas que eles têm. Quando você pega o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é um Homem-Aranha mais novo, ele é um Homem-Aranha mais jovem de todos esses Homens-Aranhas, e ele é o mais ele tem um carisma que é mais voltado para essa ansiedade que ele tem. Ele é um cara muito ansioso, ele é um cara muito brincalhão, fica fazendo umas piadinhas que às vezes você dá risada porque você vê que ele tá meio desconfortável, ele tá meio estranho naquela situação, justamente porque ele é muito energético, assim. Ele é um Homem-Aranha que chora bastante, chora mais do que os outros, eu acredito eu. Mas, assim, obviamente, e por incrível que pareça, ele não teve uma construção tão complexa quanto a dos outros. Eu achei interessante, eu queria, inclusive, citar uma cena do filme para trazer essa reflexão sobre os Homens-Aranhas. Tem um momento, né, que eu acho que é um dos momentos mais absurdos que tem. Pra galera que gosta de quadrinho do Homem-Aranha, quem assim, acompanha muito o Homem-Aranha, sabe que o Homem-Aranha, ele é um personagem pobre, ele é um personagem que ele é sozinho no mundo, e aquela frase que o tio Ben fala para ele, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, o tio Ben não tá falando para ele, olha, você vai ser o Homem-Aranha, você vai ser poderoso, não. O que ele tá dizendo para ele é basicamente o seguinte, cara, eu vou morrer agora, tu acabei de tomar um tiro de um bandido, eu vou morrer e você tá sozinho no mundo. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem vô, você não tem vó, você só tem a tia May, que é uma pessoa mais velha, então você vai precisar lutar muito, você vai precisar fazer muita coisa para crescer, para sair dessa barreira da criança, do jovem e virar um adulto, né? Eu acho que essa é a jornada do Homem-Aranha desde o quadrinho e desde os filmes, ele é justamente, ele conta essa história, a história do Homem-Aranha é a história do jovem se transformando em um adulto. E você vê três dessas gerações, eu acho uma coisa impecável. Uma das cenas que eu acho mais interessantes que eu queria citar é a cena que tá os três Homens-Aranhas em cima da Estátua da Liberdade e eles estão conversando antes de fazer uma das lutas principais do filme. Isso eu acho muito interessante porque o Homem-Aranha, como eu já disse, ele é esse herói sozinho. Nos quadrinhos, tem vários e vários quadrinhos do Homem-Aranha que chamam Quiet Nights, é tipo assim, noites calmas, sabe? Tipo assim, as noites que o Homem-Aranha... Como que é a noite de um herói que nem o Homem-Aranha que não tem crime, uma noite sem crime, como é que é, sabe? Ele fica conversando com ele mesmo, normalmente são quadrinhos muito filosóficos, quadrinhos muito existencialistas, que falam muito sobre a relação do Homem-Aranha com os poderes dele, do Homem-Aranha com a identidade secreta, essa divisão do Peter Parker pro Homem-Aranha é uma coisa muito absurda. E quando você pega os três Homens-Aranhas e coloca eles juntos, você pega esses três heróis que estão acostumados a ficar sozinhos, a estar, tipo assim, sem ninguém mesmo, tipo, sem poder contar nem pra Mary Jane, sem poder contar pra família. Literalmente, você pega três heróis que estão acostumados a ser apenas heróis sozinhos e coloca eles juntos.
Por isso que eu achei tão interessante, que eles estão lá conversando, aí um falou, está lá minhas costas aí, nossa, muito difícil, né, esse lance de se balançar. Porque deve ser muito, muito angustiante você ter 17, 18 anos, ser um jovem que está no ensino médio e ter tantos poderes assim, ter pessoas querendo te matar, ter que esconder a sua identidade porque você é pobre, você não tem como proteger todo mundo que você ama. O lance do Homem-Aranha, de tudo que ele toca, ele mata, né? Que também é muito debatido no filme, com principalmente o Tobey Maguire, porque, cara, quando você vê a origem do Tom Holland, ele era simplesmente ele era um Homem-Aranha, tomou picada, né? Foi abençoado pelo Tony Stark virou o grande Homem-Aranha. O Espetacular também, ele era pobre, mas ele era um cientista. Cara, o Tobey Maguire, você já pararam pra pensar nisso? Que o Tobey Maguire é o único Homem-Aranha que já matou alguém, tipo assim, por querer. O Tobey Maguire, ele é Homem-Aranha Dark, ele é Homem-Aranha que assim que ele descobriu que ele tinha poder dele, ele foi lá lutar pra querer ganhar dinheiro, ele virou meio, ele quase virou um vilão. Ele queria ganhar dinheiro às custas disso. Aí o tio dele é morto, ele caça o cara que matou o tio dele e mata o cara, entendeu? Então, tipo assim, ele já começa com uma origem um pouco mais assim, mais dark, uma origem mais séria, um negócio tipo assim, bom, ele é o Homem-Aranha, ele pode ser o Moco, né? A galera fala, o Tobey Maguire tem aquela cara de lerdo dele, tem aquela atuação meio bananão dele, mas, cara, o cara matou, ele foi o único Homem-Aranha que matou já, tá? O Homem-Aranha 3, que ele vira o Venom, que ele pega o Venom pra ele também tem esse mesmo negócio, sabe? Tipo assim, ele e, não, Léo, inclusive no filme do Homem-Aranha agora, nesse 3, ele fala assim, cara, eu matei o cara que matou o tio Ben na primeira noite, e isso não foi algo que me... Ele foi atrás do cara, e assim, o cara meio que tropeça e cai, mas ele só tropeça e cai porque o Homem-Aranha tá lá, sabe? Não, sim, mas, pô, pensa mas você, sim, você mata o tio, você mata o tio... matado, né? Você mata o tio Ben, aí você vai correndo para um lugar, você vê um cara que tem super força, jogando teia, subindo parede indo atrás de você, entendeu? Tipo assim, tudo coagiu para que ele morresse. Fala, aquilo ali não melhorou em nada em mim e tal. E ele fala, isso não melhorou em nada em mim. Tenta matar o Duende Verde no final do filme. Justamente, o Tobey Maguire que protege o Duende Verde. Por quê? Porque o Tobey Maguire, ele é o Homem-Aranha desses três, o Homem-Aranha mais experiente, ele é o Homem-Aranha mais consciente. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com as experiências de vida que ele teve. Os vilões dele são mais... Os vilões do Tobey Maguire são mais fracos, eu acho, um pouco assim, do que os do Andrew Garfield, que é tipo assim, mano, o Electro, o cara tem a velocidade da eletricidade, né, basicamente. Mas mesmo assim, ele ainda assim é um cara muito, muito sério, que tem muita noção das coisas, porque basicamente ele é um Homem-Aranha que o pai do melhor amigo dele tentou matar ele, depois o melhor amigo dele tentou comer a mina dele, o Harry tenta pegar a Mary Jane e depois tenta matar ele. Então, tipo assim, ele realmente é uma pessoa bem sozinha nesse mundo. Já o Tom Holland é um Homem-Aranha que tinha o melhor amigo dele como um nerd da informática que ajudava ele, que falava, ó, basicamente o mapa tá aqui, você tem que fazer isso. A Mary Jane, que também é uma atriz muito, a Zendaya, ela é uma atriz muito empoderada, tanto na vida real quanto no filme. Você pega a Mary Jane do Tobey Maguire, que era, pelo amor de Deus, aquilo lá era triste, sabe? Era triste ver o Homem-Aranha atrás de uma mina tão sensal assim. Mas assim, resumindo, você pegar esse contraste de ver três Homens-Aranhas que são muito diferentes, que representam gerações diferentes, que têm tipos diferentes de atuação, tipos diferentes de personagem, e colocar eles em um contraste assim muito atual, porque afinal o filme do Tom Holland ele é um filme extremamente atual, com piadas muito atuais, com um humor muito, muito jovem, com relações muito jovens, eu achei isso literalmente, né, espetacular. Eu acho o seguinte, né, falando especificamente aqui do Homem-Aranha do Tom Holland, eu acho que para mim, foi até uma coisa que o Humberto citou, que é tipo, o Homem-Aranha, cara, para mim, ele sempre foi um cara que ele sempre teve que se virar para resolver as coisas dele, sabe? Tipo, ele tinha que bolar um plano para derrotar o vilão, ele tinha que fazer alguma situação para contornar alguma coisa para pagar a conta, ao mesmo tempo que ele tinha uma vida pessoal e ele tinha uma vida de super-herói e ele tem uma tia para tomar conta, tipo, cuidar, sabe? Porque a tia do Homem-Aranha sempre foi representada como uma pessoa mais idosa e tal, e tudo mais, e blá, blá, blá. E nesse filme do Tom Holland, nunca teve isso, cara. Nunca teve esse Homem-Aranha independente. Ele sempre ficou muito guardado ali na sombra do Homem de Ferro, na sombra dos Vingadores. Isso funcionava, isso seja no do Homem de Ferro, seja ele influenciando com dinheiro, seja influenciando com armadura, seja influenciando com tecnologia, que é aquele óculos do segundo filme. E o Homem-Aranha meio que nunca foi capaz de resolver os próprios problemas dele, sabe? Ele sempre tinha alguém para ajudar ele de última hora. Esse filme, ele meio que resolve, entre aspas, os três Homem-Aranha juntos,
sabe? Quando eles se juntam ali no laboratório, vamos construir uma cura para todo mundo, eles saem construindo a cura, tal, não sei o quê, a cura para todos os vilões. Então, a primeira vez que você vê um Homem-Aranha se virando para resolver as coisas. O final do filme, você vê um Homem-Aranha morando sozinho, construindo o próprio uniforme, tendo que estudar para a faculdade, se lascando. Provavelmente no próximo filme, o filme 4, ele vai virar fotógrafo, vai vender foto para poder pagar as contas, ele vai ter que estagiar com alguma coisa relacionada a cientista, que é o que acontece com o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ele vai se tornar um Homem-Aranha jovem adulto. É um Homem-Aranha que a gente ainda não viu. A gente viu um pouquinho no Tobey Maguire, mas não foi uma coisa tão explorada também, vamos dizer assim, né? Aqui, a gente tem a esperança de que vai ser uma coisa explorada, porque agora ele está sozinho. E o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha do Tom Holland, nunca teve um tio Ben. E o que guia o Homem-Aranha, qual é o que guia o Homem-Aranha? É a dor, é o que grandes poderes vem grandes responsabilidades. É ele saber que o fato dele ter sido picado pela aranha dele, que dado poderes a ele, transforma ele numa pessoa que tem o dever de ajudar os outros. E aí, é uma coisa que tem até no filme do Andrew Garfield, inclusive. Tipo, ele tá lá conversando com a Gwen, resolvendo os problemas dele e tal, não sei o quê. Ele escuta uma sirene da polícia, ele vaza. Ele vai ter que ajudar aquelas pessoas. Por quê? Porque ele tem a noção de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o Homem-Aranha do Tom Holland não tem. Porque ele pega o óculosinho lá, que ele ganhou, super poderoso do Tony Stark, e ele dá pro vilão do filme. Entendeu? Ele não tem essa noção de que aquilo ali é uma responsabilidade dele. Ele passa a responsabilidade pro outro. Sabe? E agora ele aprendeu. Porque a Tia May virou o Ben, né? O tio Ben. E aí ela passa igual que ele faz, inclusive, no começo desse filme, né? Quando ele abraça todos os vilões dos multiversos e fala, não, eu vou ajudar esses exatamente, caras. vou te ajudar aqui, tá ligado? Então, é uma coisa que a Tia May fala pra ele, com grandes poderes e grandes responsabilidades. E aí ele vê ela morrendo. E aí agora, pai, ele vai ter... Não é possível que o personagem não vá ter essa noção, sabe? E tudo indica que ele vai ter essa noção futura de que esses poderes que ele tem também transformam ele numa pessoa responsável. Até porque no final do filme, quando ele escuta, né, o JJ Jameson falando que tudo que o Homem-Aranha toca ele mata, e aí ele vê no final do filme a Zendaya com um curativo na cabeça, ele prefere não contar para ela que ele é o Homem-Aranha, sabe? Porque ele caiu a ficha dele que assim, eles estão melhor sem mim, eles estão mais felizes sem mim, sem saberem quem eu sou. E agora ele vai seguir a vida dele. Provavelmente, eventualmente, elas vão descobrir novamente, blá blá blá, não sei o quê. Ou porque essa não é Mary Jane, né? Essa é a Michelle Jones. Então pode ser que eventualmente tipo, o arco da Zendaya acabou e agora vai aparecer a verdadeira Mary Jane, ou não, sabe? Ou vão continuar com ela mesmo. Porque a Zendaya não tem nem o mesmo nome da Mary Jane, não tem nem aparência, porque a Mary Jane sempre foi uma pessoa ruiva, não sei o que tal. A Zendaya não é assim fisicamente, né? De aparência. Então pode ser que eles realmente venham utilizar a Mary Jane ou até a própria Gwen Stacy futuramente. E aí o arco da Zendaya acabou aí, tipo, e agora o Peter Parker segue a vida dele e futuramente ele encontra um novo amor. Pode ser. Mas, ou também pode ser que eles continuem trabalhando com a Zendaya, né? Mas o fim do filme acaba com o Homem-Aranha sozinho, o Homem-Aranha tendo que morar sozinho, resolver as broncas dele sozinho, construindo o próprio uniforme dele e partindo e continuando sendo o Homem-Aranha. Sabe? Isso aí é que, e assim... Perdeu tudo. Homem-Aranha morando de aluguel. Exatamente. E Cara, só faltava no final do Homem-Aranha vai filme ser o cara jogar no cobrando Vasco. aluguel. Só faltava no final do filme ser o cara cobrando aluguel do filme do Tobey Maguire. E ali ia fechar tudo. Aluguel! Não, mas no final do filme, aquele apartamento que ele entra é o apartamento do Tobey Maguire, né? Muito parecido, realmente. É muito parecido, é justamente essa referência dele perdeu tudo, vai jogar no Vasco. Tipo, agora vai ser o Homem-Aranha. Bom, falando assim mais especificamente do filme, né? Sobre o filme No Way Home, que eu esqueci, Sem Volta para Casa. Cara, eu acho que esse filme é uma grande sintetização do que é o personagem Homem-Aranha. E por quê? Não só porque traz os três Homem-Aranhas, três visões diferentes, três universos diferentes num só. A questão é que eles trabalham as histórias pessoais de cada um, eles trabalham o que é ser um Homem-Aranha. E eu acho isso incrível. Porque, assim, o principal do Homem-Aranha é basicamente o que vocês estavam falando. É a dor, é as consequências, é a vida entre Peter Parker e Homem-Aranha, coisa que foi muito bem explorada na primeira trilogia do Tobey Maguire, porque mostra o Homem-Aranha do primeiro filme se identificando com os poderes, com essa nova pessoa, e percebendo, e as coisas acontecendo, a morte do tio Ben, ele tendo que lidar com as questões dos poderes, de esconder quem ele é. Ele sempre foi uma pessoa escondida, fechada, e precisou
encontrou no Homem-Aranha uma rota de escape para que ele possa ser essa pessoa incrível que ele nunca foi. No segundo, é ele brigando consigo mesmo, fugindo das suas responsabilidades, querendo viver uma vida normal, mas não conseguindo porque ele tem poderes especiais. E no terceiro, mostra ele afogado, bêbado pela sua glória, pelo seu poder. Cara, isso não é uma coisa que dá pra perceber tão grande, porque o filme tá muito focado nos vilões, nas outras histórias. A principal história do Homem-Aranha 3, e é por isso que eu gosto desse filme, tá bom? Não é meu guilty pleasure, porque ele é bom mesmo, ele é bom, eu gosto. Ele é bom porque justamente toca nesse ponto do Peter Parker bêbado, daquele Peter Parker que tá se encantando. Pô, o cara beijou uma mina aleatoriamente. Ou ele namorava, sabe? Então é incrível a gente pensar que isso não teve o seu valor totalmente concretizado por conta de outras questões do estúdio, né? No do Andrew Garfield, eu acho que não teve tanto um trabalho muito bom sobre isso. Na verdade, eu acho bem simplista e é isso que estraga o Peter Parker. O Peter Parker é muito mais importante do que o Homem-Aranha. Parece que o Homem-Aranha é um acessório, sabe? É só um elemento para a narrativa. Aquela série é muito mais focada em coisas que não foram exploradas na primeira trilogia e no relacionamento dele com a Gwen, que é muito bom, ó, é verdade, é isso que salva tudo, né? E esse do Tom Holland, cara, eu acho que, tipo assim, nos primeiros, assim, minutos do filme individual dele, não só no filme dele, mas também em Guerra Civil, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, onde ele aparece, eu acho interessante que lá eles abordam muito mais sobre a figura do Peter Parker, quem ele é, e por aí e vai desenvolvendo. No primeiro filme, conseguiu mostrar que ele tá aprendendo com os poderes, que ele tá a ascensão do Vingador, sabe? E a gente, obviamente, tinha muitas comparações com o outro e tudo mais, só que lá no primeiro filme eles conseguiram trazer isso. No segundo, eles já trouxeram aquela dúvida, ele não quer mais ser o super-herói porque ele já sofreu muito, que ele já tá sofrendo com todas as responsabilidades e tudo mais. E nesse terceiro a gente tem algo mais Peter Parker, algo mais que a gente já viu antes, que é basicamente ele tendo que lidar com as responsabilidades. Posso ser bem sincero? Eu acho que eu achei um pouco fora de hora. Eu acho que seria mais da hora a gente ver isso antes dele, mas eu entendo por conta do contexto, do universo cinematográfico da Marvel. Eu entendo, mas é uma história que eu acho que eu gostaria de ter visto mais anteriormente, tá ligado? Mas não é problema, eu adorei, eu amei. E é muito bem feito. A gente compra a ideia de que esse Homem-Aranha, ao final do filme, é uma outra pessoa. Para ele tinha um certo tipo de egoísmo, de não querer ser esquecido pelas pessoas, para chegar no final, ele passar por tudo aquilo, viver as experiências, conversar com outros Homem-Aranhas e chegar na conclusão: realmente, eu tenho minhas responsabilidades. E isso é muito interessante, e isso é muito grande. E, cara, eu gosto muito da ideia de que os outros Homem-Aranhas tiveram que sofrer muito para chegar lá no final, para superar todas as questões. E isso é abordado no filme, que eles lutaram, que eles tiveram as questões deles, eles precisaram se renovar com isso, sabe? E nesse filme mostra o Peter Parker, do Tom Holland, sofrendo isso na pele e os caras ajudando ele. Eu acho isso muito incrível. E é por isso que eu acho que esse filme constrói uma identidade de Homem-Aranha muito grande. Basicamente, ele pegou três Homem-Aranhas com três histórias diferentes, com três abordagens diferentes e conseguiu resumir numa coisa só. É incrível ver a semelhança de cada personagem. Eles são diferentes, cada um tem um jeito e esses jeitos são explorados da maneira deles, de cada um. Cada um tem a sua singularidade, mas essa singularidade tem algo em comum, tem uma semelhança entre eles que a gente vê. É o Homem-Aranha. O Peter Parker é isso. O Peter Parker, o Homem-Aranha é aquilo. E a gente consegue sair do filme com uma noção. Cara, o Homem-Aranha é isso. É sobre lutar contra as dores, é sobre os arcos pessoais, deles superarem os seus problemas e conseguirem, através dos seus poderes,
em construírem algo melhor, construírem uma realidade em que eles possam viver, onde eles possam superar, onde eles possam ajudar outras pessoas. Para mim, esse é o melhor filme de Homem-Aranha, pelo simples motivo de é o filme que resume a essência de um Homem-Aranha. É o filme que resume o super-herói. Se eu fosse mostrar para uma pessoa, esse filme aqui basicamente resume tudo. Obviamente que é impossível você começar a ver esse filme por mais que ele resuma. Eu acho que ele tem uma bagagem muito grande dos outros filmes, sabe? Eu acho que pra gente chegar nessa conclusão, a gente precisa ter tido todo o caminho, todo o trajeto, e a gente teve. E é por isso que eu gosto tanto dele, que ele conclui de uma forma certa. Cara, sinceramente, eu sei que provavelmente vai ter outros filmes com o Tom Holland interpretando o Homem-Aranha, mas se acabasse aqui, eu ia me sentir satisfeito. Eu juro pra você que eu ia me sentir satisfeito porque encerrou muito bem. Encerrou muito bem. Cara, encerrou uma trilogia. É isso, sabe? O que vai acontecer depois, aí a gente vai ter que pensar. Vamos ver o que eles vão fazer, como que vai acontecer, tudo mais. Só que a questão principal é que foi encerrado e a gente teve uma conclusão. E mais do que isso, a gente teve um fanservice que ainda trouxe uma essência enorme para o personagem, que para mim isso é demais, demais. Eu acho que depois desse filme eu saí com uma inteligência muito maior do que é o Homem-Aranha. Meu, eu achei perfeito isso daí que você falou sobre o encerramento desse ciclo, velho. Porque eu acho que todo mundo que assistiu os outros Homens-Aranhas, obviamente, tem a sensação de que meio que não tinha acabado. Quando o Tobey Maguire teve o Homem-Aranha 3, eu penso que todo mundo deve ter ficado pensando, nossa, eu queria mais um filme do Homem-Aranha. Quando teve o final do Andrew Garfield também, todo mundo ficou pensando, nossa, eu queria o Homem-Aranha 4. Quando chega o Tom Holland e faz os dois filmes, o terceiro é natural que a gente pense, meu Deus, esse aqui vai ser o último filme do arco do Tom Holland, né? Porque normalmente foram duas trilogias, esse daqui já tá chegando na terceira, e eu acho que ele fazer esse encerramento, esse link, ele conseguir pegar um filme que é lá de 2 décadas para trás, pegar um filme que é de mais de quase 10 anos atrás também, pegar esses dois filmes e juntar os três Homens-Aranhas em um só e falar, meu, isso daqui é o fim, entendeu? Tipo assim, ó, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão indo embora, aquela cena que eles estão abraçados, né, junto com o Tom Holland, inclusive, o Tom Holland olha para eles e fala, bom, tchau para vocês, né? Tipo, eu achei uma cena extremamente simbólica, porque é justamente esse fechamento desse arco de Miranhas que já tiveram, já linka também com o Miranha no Miranha Verso, né, que também trouxe, né, o desenho animado que foi incrível, absurdamente incrível, que ele também trouxe essa ideia de vários Homens-Aranhas, vários multiversos diferentes, né, que tem igual aquele meme, né, do Homem-Aranha, cada Homem-Aranha apontando um pro outro, porque o Homem-Aranha é basicamente isso. E esse fechamento eu achei muito bom. Além disso, que uma outra coisa, um link, uma coisa que o Ronaldo tinha falado um tempo atrás, que é esse lance também da jornada do herói, do Homem-Aranha, o principal dele, né? O principal do Homem-Aranha é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Desde que eu já tinha falado do lance dele, do lance que envolve o Tio Ben, que envolve a Tia May, mas eu acho que esse final desse filme, do Tom Holland, falando, não, pode deixar, todo mundo vai me esquecer mesmo. Ele indo lá, entrando na cafeteria, vendo o melhor amigo dele e a MJ, né, lá atendendo ele, machucada, e ele escolher não falar, não, eu não vou falar nada, é justamente isso, ele precisou de que os outros dois Homens-Aranhas, de que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire viessem pra cá pra mostrar, falar pra ele, cara, você tá aí chorando, você tá reclamando que você perdeu a Tia May, você tá mal porque perdeu o melhor amigo super-heróizinho, meu, a vida é assim, entendeu? Tipo assim, é muito mais difícil que isso. E outro, você ainda é muito privilegiado, cara. A gente é Homem-Aranha também de outros universos. O que é Vingadores, meu? O que é essas ideias de espaçonave, magia, sabe? Tipo assim, ele é um Homem-Aranha muito, muito, muito. É o melhor universo pra ser Homem-Aranha que você podia ter, sabe? Tipo, você tem amparo de todo mundo. Então, assim, fazer todo mundo esquecer quem ele é basicamente pegar ele, abaixar a bola dele de volta e falar, cara. Agora sim, entendeu? Tipo assim, agora sim é começar do zero. Agora você vai começar a ser Homem-Aranha mesmo. Você não tem um cara que vai estar lá com você, te ajudando, falando quais são as melhores formas de você invadir o lugar. Você não vai ter uma namorada que vai estar lá também te dando apoio emocional. Você não tem mais uma tia, nem um tio que vão estar lá te dando apoio financeiro, entendeu? Tipo assim, agora ele não tem apoio emocional, financeiro e social. Ele basicamente está sozinho. E o Homem-Aranha é esse que é o negócio do Homem-Aranha, você crescer, você amadurecer, você entrar na vida adulta sozinho, você entender que você
tem que encontrar a sua força. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem que cavar as suas responsabilidades. O Tom Holland olhando para Mary Jane e falando, nada não, era só isso que eu queria falar para você mesmo, só queria o café, indo embora, é justamente essa, colocando de forma explícita, o Tom Holland agora é Homem-Aranha, agora ele sabe que ele não pode, quem ele ama, ele infelizmente não pode manter tão perto assim, se ele quiser ter essa vida específica de Homem-Aranha que é pobre, Homem-Aranha que a galera não sabe quem que ele é, porque a galera vai vir atrás deles. Você acha, porque, obviamente uma referência muito nada a ver, mas por que você acha que narcotraficante vive no meio do mato, escondido? Porque sabe que se alguém quiser ferrar com a vida dele, não vai ferrar ele, porque ele é forte, vai ferrar a galera que ele ama, as pessoas estão em volta dele. Então, assim, agora que o Homem-Aranha não tem mais ninguém, ele pode ser o Homem-Aranha. Uma outra cena também interessante é que tá o Tom Holland dando um beijo, né, na Mary Jane, e tá o Tobey Maguire e o Andrew lá atrás, e ele fala, e aí, você também tem uma Mary Jane? E o Andrew fala, cara, o Andrew perdeu a Gwen, né? A Gwen morreu nos braços dele, cara. A mina dele morreu nos braços dele, não conseguiu salvar. Ele fala, eu não tenho tanto tempo para isso. Por quê? Porque o Homem-Aranha não tem tempo mesmo para ficar de brincadeirinha com amizade, sabe? O Homem-Aranha ele tá salvando a cidade, ele tá salvando a própria vida, ele tá tendo que ou trampar de fotógrafo ou de entregador de pizza para conseguir pagar o aluguel dele, para conseguir comer, para ficar forte, para salvar a gente. Então, assim, é realmente eu achei um início, vamos dizer assim, obviamente que é o último filme do Tom Holland, mas eu acho que esse sim, mesmo sendo o último filme, é o início do Homem-Aranha. É agora que a gente vai ver como que o Homem-Aranha vai ser, se tiver outro filme. E se não tiver, dá pra gente saber como é que vai ser, porque a gente já viu ele num apartamento quase que idêntico ao do Tobey Maguire, ele pobre, ele sem ninguém, sozinho, sem família, e é isso. Obviamente que não tô dizendo, não, o Homem-Aranha é bom, aqueles caras que é nerdão, né, que falam, não, o Homem-Aranha o Homem-Aranha de verdade passa fome, o Homem-Aranha de verdade é comunista, mora embaixo da ponte. Não é nada disso, é simplesmente que a essência do Homem-Aranha é as dificuldades construírem um caráter muito bem feito, porque o Homem-Aranha ele é muito mais do que só um herói, ele é o amigo da vizinhança, ele é aquele cara que, o Thor, ele é um herói, mas você não chama o Thor pra tirar seu gato da porra da árvore. O Homem-Aranha, você chama. Ele tá ali para todo mundo que precisar, independente de qual seja o problema, ele vai ajudar, porque ele é esse tipo de herói. E é isso que é a essência do Homem-Aranha também, que eu achei incrível, que foi extremamente bem construída e exposta nesse filme. Cara, pra mim, esse foi o melhor filme do Homem-Aranha, assim. O filme mais grandioso do Homem-Aranha, vamos melhor dizendo, sabe? Porque o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi é o melhor Homem-Aranha que tinha até então, né? Porque o 1, cara, eu assisti esses dias. Eu já assisti todos os filmes para assistir esse filme do Mané. E o filme 1 do Sam Raimi, eu achei bem... Porra, em 2002 você vê que os efeitos especiais estão bem datados, o vilão, que é o Duende Verde, é um vilão foda, porque o William Dafoe é foda, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor desenvolvido no filme, tá? Eu acho que o vilão, ele aparece, tipo, ele pisca na tela, assim, sabe? Tem umas cenas do vilão que ele só aparece, assim, 2 segundos e pá, só pra dizer que mostrou o vilão. Mas eu ainda acho um filme bom. O filme 2, eu acho pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha até então, que é com o Dr. Octopus. Eu acho que ali é meio que porra, é um quadrinho em tela, aquele filme. E o 3 é uma porcaria. Mas aí, esse filme do Homem-Aranha agora do Tom Holland, cara... Herege. Oi? O quê? Herege, o terceiro filme do Homem-Aranha é muito bom também. Tu é louco, não? É horrível, vilão que só a porra, assim, não. E assim, não problema nem ter vilão que só, mas é porque são os vilões assim, meio jogados na tela, tipo, ó, vai o Venom, aí agora vai tu, Duende Verde do James Franco, aí agora vai tu, Homem-Aranha, vamos juntar todo mundo, e então a briga, e não sei o que e tal. É uma salada de fruta aquele filme. Mas enfim, os filmes de Andrew Garfield, eu não vou falar filme por filme aqui, mas o primeiro eu acho muito bom o primeiro filme, tá? Eu revi algumas críticas recentemente com a galera falando mal. O primeiro eu acho até um filme decente, cara. O segundo é que eu acho mais lamentávelzão mesmo. Mas o primeiro eu acho bem decente. E do Tom Holland, eu acho que o primeiro era um filme bem... como é que eu posso dizer assim? Era um filme bem iniciante mesmo do Homem-Aranha. Eu acho que ele já tinha aparecido em Guerra Civil. Era um filme ali muito de início de jornada. Era um Homem-Aranha que já era Homem-Aranha, ele não é picado no primeiro filme. Mas é um filme ali que o Homem-Aranha ainda não tem
meio que noção da magnitude dos vilões dele e das ações dele, sabe? Tipo, naquela hora que ele tá lá segurando o navio que tá partindo em dois, ele meio que, tipo... E aí o Tony Stark depois dá uma dura nele, falando que assim, mano, você é um moleque, que você não tem muita coisa. Não, beleza. Você é só um moleque, sabe? E aí o filme 2, eu acho que até melhora. Mas esse filme, cara, o filme 3 é um filme que ele... Cara, é um evento, sabe? É um evento porque tudo aquilo ali... Eu vi algumas críticas falando, cara, porque o CGI do lagarto uma hora incomoda, porque não sei o quê. Aí o cara vai falar, mas porque o filme não sei o quê. Amigo, você não analisa... Eu tava até conversando com o Léo isso. Você não analisa Ultimato, Vingadores Ultimato, como qualquer filme. Porque para você analisar Ultimato, você tem que entender o contexto que aquele filme foi criado, que aquele filme foi feito, para quem aquele filme foi feito. Você não analisa Se Beber Não Case do mesmo jeito que você analisa Parasita. Não é assim que se analisa o filme. Não é assim que se analisa Ultimato. Você tem que ter entendido, você tem que entender toda a construção do universo da Marvel para que aquilo ali pudesse existir. Para você dizer que alguma coisa não tem sentido, não tem sentido nesse filme. Mas a mesma coisa que você chegar no Harry Potter 7 e dizer que, poxa, isso aqui não foi bem explicado. Quando você foi ver, o bagulho foi explicado no Harry Potter 1 e você não lembra porque você não assistiu ou porque você cagou. E aí você vai dizer que, tal coisa não tem sentido nesse filme. Não tem. Porque você tem que entender o contexto. Você não pode simplesmente ignorar tudo que existiu do Homem-Aranha até hoje, analisar esse filme e dizer que é ruim. Entendeu? Você tem que entender por que aquele filme existe, o que levou esse filme a existir. O que é que levou a galera a vibrar como se fosse um estádio de futebol quando entrou o Tobey Maguire ali, quando entrou o Andrew Garfield ali, quando juntou os três e começou todo mundo a lutar com os vilões? O que é que levou a galera... Porque nesse filme eles sequer explicam os vilões. Eles sequer... o vilão aparece ali, você assume que aquele vilão ali é foda porque aquele vilão já foi apresentado em outros filmes. Eles não perdem tempo reexplicando o vilão. Entende? Eles não perdem tempo reexplicando quem é esse Homem-Aranha que apareceu aqui. Porque se você vê no do Miles Morales, né, do Aranha-Verso, alguns Homem-Aranha, eles começam a explicar, tipo, esse Homem-Aranha vem de tal canto, que ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nesse filme aqui, se você não conhece o Tobey Maguire, não é nesse filme que você vai conhecer. Você tem que assistir o filme dele para saber o peso, a carga emocional que ele chega nesse filme. O Andrew Garfield é a mesma coisa. Aquela cena do Andrew Garfield salvando a MJ e ele começa a chorar, ele não fala porque ele tá chorando, mas o telespectador sabe porque ele tá chorando, porque ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy no filme dele. Mas o crítico fodão vai chegar e vai dizer assim, mas por que o Andrew Garfield chorou? Não fez sentido ele chorar ali. Por quê? O filme não explicou por que ele chorou, ele simplesmente chorou. Vai assistir os outros filmes para entender, entendeu? Então, assim, você tem que levar em consideração o contexto. É um filme evento, é um filme feito para fã. E tudo que o fã queria estava ali. O fã queria os três Homem-Aranha aparecendo, apareceu. O fã queria o Demolidor aparecendo, apareceu. O fã queria os Homem-Aranha lutando junto, apareceu. Porque poderia ser muito gratuito a aparição deles. Sabe? Eles poderiam aparecer ali na luta final, 2 segundos, falando que tá aparecendo aqui, oi, tchau, desapareceu. Sabe? Poderia ser uma coisa muito... Mas não, eles têm quase 40 minutos de tela e eles têm várias interações fodas e você vê cada personagem de cada filme ali. Porque o Peter Parker e o Tobey Maguire não é o mesmo do Andrew Garfield, não é o mesmo do Tom Holland. Mas eles três interagindo é uma coisa foda. Eles falando assim, eles juntos desenvolvendo a cura lá, eles falando da perda de cada um. O Tobey Maguire fala do tio Ben, o Andrew Garfield fala da Gwen Stacy, o Tom Holland acabou de perder a tia May. Então, assim... Eles têm um motivo para estar ali. Eles têm um desenvolvimento dentro da trama. Eles não têm uma explicação da carga emocional que eles já trazem. Mas você sabe porque você já assistiu os outros filmes. É a mesma coisa de você achar foda aquela cena do Ultimato dos portões se abrindo. Mas assim, se você não assistiu os outros filmes da Marvel, você não vai entender por que aquela ali é tão foda, por que aquela ali significa tanto. Entendeu? Então eu acho que algumas críticas estão escorregando nisso. Você quer analisar esse filme do Homem-Aranha como se fosse qualquer filme do Homem-Aranha, e não é. O filme, do jeito que você analisa o primeiro filme do Tom Holland e o segundo filme do Tom Holland, não é o mesmo jeito que você tem que analisar esse filme aqui, porque você tem que levar em consideração tudo que já foi mostrado em toda a história do cinema do Homem-Aranha. Entendeu? Você tem que entender esse personagem. Porque fica muito fácil você chegar assim e falar, poxa, eu não gostei da participação do Flash Thompson nesse filme. Todas as vezes que ele aparece, são participações que poderiam ter sido excluídas. Sim. Mas tu já assistiu aquele desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, mano? O Flash Thompson é a mesma coisa. E todo mundo acha foda aquele desenho. Sabe? Tipo, o Flash Thompson é um personagem merda, é um personagem totalmente dispensável em qualquer filme. Em nenhum filme o Flash Thompson é um personagem importante, entendeu? Sendo que assim, você tem que entender que ele faz parte do universo do Homem-Aranha, ele faz uma participação ali, tchau, vai embora, que ninguém mais lembra dele.
entendeu? E, tipo, a Zendaya, ela é uma atriz foda pra caramba. Eu gosto muito da Zendaya. Tudo que ela já fez, assim, eu acho, desde a época que ela fazia No Ritmo, lá no Disney Channel, que eu acompanho essa menina. Eu acho ela sensacional. E aqui ela tá, poxa, quando é pra entregar drama, ela entrega, quando é pra entregar comédia, ela entrega, sabe? Sendo que a personagem dela, eu não acho que seja uma personagem que, assim, eles construíram muito bem, tá? Ao longo desses 3 filmes, a personagem dela. Porque no primeiro ela tá ali, mas o Peter caga e anda pra ela só tá ali meio que no grupinho deles, ele insinuou que ela é amiga deles. No segundo, ele já começa gostando dela, sabe por quê? Do nada, assim, o Peter pode falar, eu gosto da Michelle ali, entendeu? E aí é a Zendaya. E no terceiro filme, cara, a relação dos dois é sensacional, sabe? Tipo, o envolvimento que eles têm, até porque eles namoram na vida real, então eles têm uma química legal. E assim, a relação entre eles é muito boa. E tem entre aspas, um fechamento de ciclo ali da relação deles. Sabe? Que é quando eles falam eu te amo e não sei o que, e ela perde a memória. Se a Zendaya não aparecer no próximo filme, pra mim, tipo, não vai ficar com ponta solta, entendeu? Vai ficar como se, tipo, pô, ele seguiu em frente. Porque ele achou que era o melhor, assim, a se fazer. Porque ela vai entrar no MIT, blá, blá, blá e tudo mais. Mas, enfim, eu gostei muito desse filme. E, assim, tem erros no filme? Tem. Você vai ver um furo no roteiro que eu vi até o Érico Borgo comentando. E ele falou assim, poxa, se chegou todo mundo que conhecia o Peter Parker, cadê a Gwen Stacy? Cadê a Mary Jane, a Kristen Dunst lá do Tobey Maguire? Cadê? Por que eles não apareceram? Elas sabiam que era o Peter Parker. Ah, mas a Gwen Stacy morreu. Sim, os vilões todos morreram, mas eles apareceram 1 minuto antes de eles morrerem. Né? É o que eles contam no filme. Tipo, na hora que eles iam morrer no filme, eles aparecem. E por que eles apareceram? E outra, até o Venom, que também apareceu o Venom, que é de outro universo, né? Que é de outra Ele não relação. conhece o Peter Parker, tá ligado? O Electro morre no filme 2 sem saber que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Entendeu? Eu não sei. Tem esse furo de roteiro. Eu ligo? Não. Porque não importa, bicho. Não importa. O que importa é tudo aquilo ali que tá sendo festejado, aquilo ali. Tipo, pô, não apareceu a namorada porque... Poxa, imagina se aparece a Gwen Stacy ali. Todo mundo só ia ficar querendo saber o Andrew Garfield conversando com a Gwen Stacy ali o filme inteiro, entendeu? E outra, o Andrew Garfield também não ia ter outras questões. O Andrew Garfield Exato, talvez ele ia não perder ia, muito não ia tempo querer. resolvendo as questões. Talvez ele não ia querer voltar para a realidade dele. Ele ia falar, meu, aqui eu tenho a Gwen, tá ligado? Na outra eu não tenho. Tá Exatamente. Então, assim, se você abre isso, você abre um. É que nem você falar da viagem no tempo do Vingadores Ultimato, que tem uma caralhada de furo ali. Mas se você for pensar nisso demais, você não aproveita o filme, pô. Então, assim, você tem que levar em conta esse contexto. Tipo, pô, se os caras trouxessem a Gwen Stacy ali, ia ficar meia hora do filme e o Andrew Garfield chorando, porque, meu Deus, a Gwen voltou, quero ficar aqui, não quero voltar pra casa, não sei o que, tal, 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 tal. O filme ia ter 5 horas de duração. Entendeu? Então, a gente tem que fazer, eu acho que nesse filme, tem que se entender o contexto, tem que se entender por que alguns erros foram cometidos, sabe? Não é, eles não erraram, acho que esse erro das namoradas não aparecerem foi proposital. Eles falaram, mano, vamos ignorar isso aqui, porque se a gente botar isso aqui, vai surgir uma série de outras variáveis nesse filme que a gente não quer explorar. E para não ficar um bagulho jogado, vamos deixar que não apareceu, ou não apareceu, ou simplesmente não mostraram. Porque pode ser também que elas tenham aparecido. Tipo, o Venom apareceu, mas ele não apareceu no filme, apareceu só no pós-crédito, né? Então as namoradas podem ter aparecido, mas simplesmente não mostraram no filme, né? E elas podem ter voltado depois, e aí depois valeu, né? Tem essa questão também. Mas, enfim, para mim é um dos melhores filmes. É o filme mais grandioso do Homem-Aranha, é um dos meus melhores filmes, é um dos meus filmes de herói favoritos já. Eu quero voltar no cinema, eu quero assistir, é o tipo de filme. Porque você vai na pré-estreia, cara, você vai pra ver um estádio de futebol, porque a galera grita, a galera comemora, e eu gosto muito dessa vibe quando eu vou na pré-estreia. Sendo que agora eu quero ir de novo, um baldezão de pipoca, já sabendo tudo o que acontece no filme, comprar um baldezão de pipoca, fazer questão de comprar pipoca do cinema, tá? Ficar liso comprando pipoca do cinema, sentar e assistir de novo. Com calma, aproveitando cena por cena, assim, porque é um filme que vale a pena ser assistido. Não é um filme que cansa. Vingadores Ultimato tem 3 horas, eu já assisti, acho, umas 3, 4 vezes, e hoje eu já fico meio cansado assistindo, porque eu já falo, poxa, beleza, é um filme muito bom, mas, sabe, já pra mim já entendi. Sendo que esse filme do Homem-Aranha, cara, eu sei que eu acho que eu vou assistir umas 10 vezes esse filme, e pra mim vai ser muito gostoso de assistir todas as 10. Porque o fato de eu estar vendo ali 3 gerações de Homem-Aranha juntos, e, cara, anos atrás isso era impossível. Mano, imagina você pegar um cara que fez, tipo... Porque, por exemplo, Star Wars. Eles pegaram o Luke, a Leia, o Han Solo, que fizeram lá em 1980, e trouxeram para fazer o filme agora em 2000, e eu não sei quando é que saiu o primeiro Star Wars, não, Uma Nova Esperança aí, não, que saiu. Não lembro o ano.
Mas eles trouxeram para fazer esses personagens. Você vê em Blade Runner, trouxeram o Harrison Ford também para fazer o Blade Runner 2048, eu acho. Não sei, né? E aí, enfim, eles trouxeram esses atores. Sendo que, cara, aqui para trazer o Tobey Maguire para esse filme, quem ia imaginar? É outro universo, é outra história, é outro bagulho. Quem imaginar que eu trazer o Andrew Garfield, que saiu pela porta dos fundos do bagulho? O cara não teve nem a trilogia dele fechada, foi odiado pra caramba os filmes dele. Sabe? Pra isso acontecer, cara, precisava de um contexto muito grande, de uma vontade muito grande das pessoas interessadas em fazer, porque o Tobey Maguire, as notícias que saíram que o cara pediu dinheiro pra cacete pra voltar. E não tá errado não, porque o cara sequer atua mais. O cara não apareceu em um filme há quanto tempo, o Tobey Maguire? E tipo, ele pediu, sabe lá quantos milhões de dólares pra poder participar do filme, mas foi lá e falou, a gente paga, irmão. A gente só quer que tu participe do filme. E ele participa pra caramba, inclusive. Então, assim, pra mim, o filme é grandioso por causa disso, por causa desse contexto. Eu acho... Alguns anos atrás eu achava impossível isso acontecer na tela de cinema. Impossível. Sabe? Tipo, eles arrumaram um jeito de juntar 3 atores, porque no desenho animado dá pra fazer isso fácil, pô. Desenho animado, foda-se. Você só replica o desenho lá e... Se você quiser trazer o Homem-Aranha lá da década de 90 pra fazer uma participação no filme do Miles Morales, você pode. Mas agora trazer um ator no mundo do cinema, pô, o cara fazer isso e fazer sentido, não ser um bagulho gratuito jogado, eu acho sensacional. Então, assim, pra mim, esse é o filme mais grandioso do Homem-Aranha, é o filme mais legal de se assistir, tá? O mais legal de se assistir, assim, porque você vê o Demolidor, você vê o Doutor Estranho, você vê o Wong, você vê o Peter Parker, você vê a namorada do Peter Parker, o amigo do Peter Parker, o Andrew Garfield, o Tobey Maguire. Personagem pra caramba, sabe? A luta do Tom Holland com o Duende Verde no edifício, lá no prédio, é uma luta muito bonita de se ver e você sente medo, mano. Eu fiquei com medo daquela luta, assim, de, tipo, caramba, o Homem-Aranha, claro que ele não ia morrer porque ele é o principal, mas, tipo, era uma luta que, assim, você via, ele pode morrer aqui porque os caras estão batendo com ódio. Os caras estão se batendo com... caindo de, tipo, de andar por andar, assim, eles vão se quebrando, mano. E, tipo, você fala, caramba, a Tia May tá no meio disso tudo, sabe? Tanto que nessa hora que ela morre, inclusive, você fica, tipo, você teme pelo personagem. Porque você vê que ele tá apanhando ali, meu amigo, tá apanhando brabo. E, tipo, tá ali o Electro, tá ali o Duende Verde, tá ali o Lagarto. Então, eu acho isso, tipo, muito bom. E a luta final do Tom Holland espancando o Duende Verde, ele bate, você sente o murro, mano. Ele dá um murro assim que você fica, caramba, é cada supapo que ele tava dando. E na hora que ele vai matar, o Tobey Maguire segura, né, o coisa, e ele não fala nada, ele só olha na cara do Tom Holland assim, e o Tom Holland vai se acalmando e, tipo, deixa o negócio lá e não mata o cara, né? Mas, assim, uma coisa que eu achei meio gratuito, tipo, que nessa hora, o Tobey Maguire leva uma facada nas costas. Aí eu falo, pô, vai morrer. Morreu o Tobey Maguire. Mas ele não morre, ele fica tranquilão lá, tá ligado? Depois ele fica, não, só tô com a dor nas costas aqui, não sei o que lá. Ele, tipo, eu achei meio, tá, pra que ele deu essa facada então? Mas beleza. Justamente, é cheio de referência. Outra cena que é também muito boa é aquela que o Tom Holland vai... E o Garfield instalando as costas do Tobey Maguire, mano. Tá, não, então, justamente isso. Outra cena também é aquela que a MJ tá caindo, né, do prédio. Aí o Tom Holland vai tentar pegar ela, aí o Duende Verde impede e você pensa, não, já vi esse filme outras vezes, né, da Mary Jane caindo de costas e morrendo. Aí quando você vê o Andrew Garfield pulando do prédio para cair, eu não sei a reação do cinema de vocês, mas a reação do meu cinema foi todo mundo, não, ele não, qualquer Homem-Aranha, qualquer um, menos ele, porque ele não tem um bom histórico. Mas ele pega a Mary Jane, tipo, com tranquilidade no colo, olha para ele, agradece, ele começa a chorar. Eu achei essa cena muito engraçada, assim, muito boa, que realmente só entende quem assistiu os filmes do espetacular Homem-Aranha, o que, por incrível que pareça, não é todo mundo. Tem muita gente que assistiu só alguns Tobey Maguire e assistiu mais o Tom Holland. Então, assim, essa eu achei uma referência, obviamente, óbvia, mas, assim, muito, muito bem colocada, sabe? Tipo assim, de colocar justamente o cara que já matou a mina dele para ir pegar a mina do outro. Eu achei isso bem interessante. Mas, assim, fazendo um apanhado geral também, eu acho que o filme ele tem aspectos técnicos extremamente, assim, absurdos. A Marvel, ela demonstra um desempenho gráfico, novamente, com efeitos especiais absurdamente realistas, né? Tipo, tanto o Doutor Estranho, que é sempre uma peça extremamente importante, né, nesse quesito, porque as magias dele são muito assim, muito bem feitas, sempre muito impressionantes. Então, colocar
o filme tem uma qualidade gráfica absurda dessa, ainda mais também com 3 Homens-Aranhas diferentes. O Tobey Maguire já tá com 46 anos, ele parece igualzinho na mesma época que ele tava fazendo os primeiros Homens-Aranhas. A atuação de todos também foi muito bem feita. Eu acho que pela atuação você consegue quase que, dependendo do momento que você pega, dá quase para você voltar no outro filme, quando você pega uma cena de corte só do Tobey Maguire ou só do Andrew, porque realmente é muito, muito fiel ao personagem. E como o Rinaldo já disse, eu também concordo que esse daí, eu acho que também acaba se tornando um dos meus filmes de heróis favoritos, pelo menos do Homem-Aranha, com certeza é. Afinal, ele faz um mix de todos. O meu Homem-Aranha favorito, por incrível que pareça, eu sei que virão muitos julgamentos, mas eu acho que depois desse filme específico, talvez a gente seja menos julgado. Mas eu gosto muito dos Homens-Aranhas do Tobey Maguire. Eu acho que os deles são assim, tem uma não só pelo aspecto nostálgico, mas pelo aspecto da época que ele foi feito. E assim, foi o primeiro Homem-Aranha que apareceu nas telinhas. Então eu já acho isso muito foda. E o Tobey Maguire é um ator absurdo, pelo menos no Homem-Aranha, né? Que eu não me lembro de muitos outros filmes dele, mas ele como Homem-Aranha parece que realmente encaixa muito naquele personagem. E voltando, resumindo, né? Só para generalizar, acredito que esse é um filme absurdamente bom, que ele dá realmente palco para outras reflexões, para outros filmes, talvez ainda melhores. Eu acho que esse final aí deixou uma sensação em mim de que se tiver um outro filme do Homem-Aranha, mesmo que seja muito difícil, ele tem uma chance muito grande de ser tão bom quanto esse, se não até melhor. Eles estão querendo fazer mais uma trilogia, dessa vez com ele na faculdade. Então, e já vai trazer já traz uma outra... É outra dinâmica, sabe? É outra dinâmica. Outra dinâmica. O jogo do Homem-Aranha, né, que foi lançado nesses últimos 2, 3 anos, ele é um jogo que eu acho muito interessante, porque ele também pega o Peter Parker mais velho. O Peter Parker do Miles Morales, do jogo do Peter, é um Peter Parker de 30 e poucos anos. Você pensa, cara, o Homem-Aranha, ele já dá porrada no Capitão América, ele tem uma força absurda, ele mata neguinho que é 70 anos mais velho que ele. E ele é jovem, ele é inconsequente, ele é muito, muito não herói, assim, às vezes. E só que pensa um Homem-Aranha experiente, o Homem-Aranha já tem mais de, sei lá, de 10, 15 anos nas costas sendo o Homem-Aranha. Ele já sabe que grandes poderes trazem responsabilidades muito grandes. Ele tá muito mais forte, muito mais experiente. E isso é um negócio que eu acho muito interessante. Então, botar também o Peter Parker, né, agora, saindo na televisão, né, saindo da escola, assim, indo para a universidade, uma outra relação, uma outra fase da vida, ainda mais agora que ele vai estar realmente começando tudo do zero. Eu acho que tem tudo para ser um filme absurdamente bom também. E, bom, eu acho que finalizar 2021 dessa maneira é uma coisa muito gostosa, né? A gente passou 2 anos aí sem tendo realmente grandes produções cinematográficas, sem tendo um filme que a gente pudesse assistir no cinema e falar: puta que pariu, que filme bom, que coisa absurda, que coisa legal de se assistir. Então, vir um filme desse tamanho, desse nicho, ainda mais com a finalização da Marvel, com a finalização dos Vingadores, com essa temporada de Loki, WandaVision, a morte do Homem de Ferro, eu acho que foi um momento ideal, um momento perfeito, sanou várias dúvidas que estavam vindo, tinha gente pensando, e aí, o que é isso? O Homem de Ferro morreu, o Homem-Aranha era pupilo dele, então o Homem-Aranha vai virar o novo Homem de Ferro, ele vai virar o Aranha de Ferro. Como é que vai funcionar esse negócio? Tipo assim, ele era padrinhado pelo Tony Stark e o cara morreu, vai ficar as coisas para ele vai conseguir continuar desenvolvendo tecnologia, vai aparecer um holograma do Tony Stark para ajudar o Homem-Aranha, e quando você pega, a galera fala, não, agora que o Tony Stark morreu, você vai se ferrar, agora você vai virar o Homem-Aranha de verdade. E trazer ele para aquele Homem-Aranha que a gente assistiu do Tobey Maguire no início, tá ligado? Tipo assim, dele entrando no quartinho com as coisinhas dele, olhando e falando, agora vai ser difícil, tá ligado? A vida não vai ser tão fácil assim quanto eu imaginei. Eu acho espetacular, novamente usando essa palavra, eu acho excepcional, incrível, e só Qual nota vocês dariam para esse filme? Eu tava pensando isso agora, eu ia finalizar falando que se eu fosse dar uma nota para esse filme, eu acho que eu não teria dificuldade de falar que eu daria um 10 para esse filme, mas eu vou dar um 9 para esse filme só por pequenas coisinhas que mínimas, sabe? Que assim, que uma coisa que eu não gostei tanto, foi um pouquinho da atuação do Tom Holland. Eu acho que aquela cena de choro com a Mary Jane, com a tia May, eu achei um pouco meio estranha, um pouco fraca, mas assim, são coisas extremamente pontuais e irrelevantes, por isso que eu acho que o filme tem uma nota de 9,5, 4,5, traduzindo, né, para a linguagem cinematográfica, que vai de 0 a 5,
De 0 a 5 eu daria 4,5 pra esse filme, 5 com tranquilidade. 4,5 só pra não passar muito pano, entendeu? Pra não abraçar demais, elogiar demais. Eu acho que eu daria assim uns. Falando da atuação do Tom Holland, cara, eu acho que esse é o filme que ele melhor atua, assim, mais exige dele, assim, eu acho que é esse. Sim, eu falo só coisas extremamente pontuais, sabe? Porque os outros filmes do Homem-Aranha, eles eram filmes da hora, grandes, só que esse daí era um filme com o Tobey Maguire, com com Willie Dafoe, eram uns caras que, tipo, nostalgia fã, sabe? Tipo, era pra, tipo assim, justamente, a atuação do Tom Holland foi uma atuação perfeita, excepcional, quase incrível, mas justamente a gente não, como a gente tem que analisar esse filme aí com a totalidade que ele é, sabe? Eu acho que eu daria esse 4,5 só por coisinha boba. Eu também, acho que antes de passar para Léo, acho que eu daria, aproveitando aqui, também daria 4,5 para esse filme. Daria 5 facilmente, assim, para ser uma coisa muito assim de. A sensação assistindo ao filme é um 5. Sensação assim, melhor possível, eu acho. A experiência assistindo ao filme foi sensacional. Sendo que se você realmente para e falando, vamos ver esse filme aqui, é um 4,5 para não dar 5 realmente, você não acabar não passando pano para algumas situações de roteiro que realmente existem, para algumas situações de. Porque assim, poxa, a cena dos Homem-Aranha entrando poderia ter sido melhor trabalhada, sabe? Tipo, pô, os caras estão entrando na casa da avó do Ned. Foda-se a avó do Ned, entendeu? Tipo, é a cena mais impactante do filme, assim, eles entrando, mostrando os personagens, e tipo, eles estão entrando ali dentro da sala da avó do Ned. Tipo, poderia ser uma cena mais. Sabe quando o Duende Verde aparece no início do filme? Que solta a bolinha dele, e aí o Duende Verde vai, tipo, quando ele tá chegando perto do Peter Parker, ele pum, some. A aparição dos Homem-Aranha poderia ter sido algo parecido. Não precisava também ter aparecido os dois ao mesmo tempo. Poderia ter aparecido um, depois aparecido outro. Mas tipo, poderia ser uma introdução assim, sabe? A introdução do Demolidor é muito bem feita também. Mostra a bengalazinha dele, mostra o óculos e pum, ele aparece, sabe? Tipo, eu sou o Matt Murdock, advogado. Foi uma introdução muito foda. A dos dois ali, eu acho que é porque também, pra gravar aquilo ali, mano, pra não vazar pra canto nenhum, deve ter sido num bagulho totalmente isolado, fechado, mínimo espaço ali. Então eles tiveram que inventar uma cena rápida só pra introduzir eles. Mas eu acho que poderia ser uma cena mais impactante, sabe? Uma cena mais marcante deles entrando. Tipo, numa luta ou em algum momento, tipo, aparecendo diretamente pro Peter Parker, não sei. Poderia ter pensado numa coisa melhor. Mas eu também não achei que foi ruim, não, assim, tipo, muito ruim. Pra mim, só poderia ter sido melhor. Mas, assim, por causa desses pequenas coisinhas assim, implicância mesmo minha, eu vou dar um 4,5. Mas, se chegar em dar um 5, eu não vou julgar, não. Bom, esse filme basicamente é um filme evento. É um filme que a gente vai guardar para sempre, não só de ter assistido ele, mas de ter acompanhado ele, coisas da gente falar para pessoas no futuro, ó, eu acompanhei esse filme crescer, eu acompanho o universo. Então, cara, é um negócio impactante, é um negócio gigante que a gente está vivenciando. É um negócio que é impossível qualquer outra pessoa fazer. Obviamente teve o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que inclusive é um dos melhores filmes do Homem-Aranha que existem e traz a. Cara, eu tava lembrando desse filme enquanto vocês estavam falando, e cara, tem muita coisa parecida e muita coisa boa. Homem-Aranha no Aranha-Verso é um baita filme e também tem várias coisas que esse filme constrói e come da mesma forma. Então, é um filme também maravilhoso. E esse aí é um filme evento, é um filme que dificilmente pode ser copiado, existe todo um trabalho, existe todo um sucesso por trás. Como eu falei lá no começo, esse filme só deu certo, os caras só toparam porque é um sucesso, porque o Tom Holland é um sucesso, porque a Marvel é um sucesso, porque o universo é um sucesso. Então esse filme é uma culminação de muitas coisas boas que resultaram numa ainda melhor. E basicamente é bom a gente ressaltar que esse é um filme que encerra uma trilogia. E a Marvel tá fazendo muito bem isso. A Marvel tá conseguindo encerrar ciclos e histórias muito bem. Foi isso com o Capitão América, foi isso com. O Homem de Ferro não, exagerei, mas foi isso com os Vingadores. Isso tá um pouco. Foi um pouco assim com o Thor, Léo, mas é uma porque o pergunta Thor aparecendo. ficou. Uma pergunta. Qual é a melhor trilogia dos filmes da Marvel? Capitão América, Homem de Ferro, Thor ou Homem-Aranha? O que tu acha? Putz, eu acho que.
Acho que Homem-Aranha, não sei, porque o Capitão América, eu acho que Porque também história assim o do Capitão América redondinha. também é um evento, né? O terceiro filme. É um Eu, mini eu, evento eu, na mesmo. minha, eu acho que assim, é justamente, o Capitão América, o terceiro dele é tipo o terceiro do Homem-Aranha, tá ligado? Mas eu acho que os do Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro e o 2 são muito interessantes. Eu não gosto muito do 3, mas eu acho que se fosse pra eu colocar algum deles, cara, eu acho que. Nossa, acho que seria o Homem-Aranha, velho. Mas acho que seria o Homem-Aranha, assim, só por causa desse terceiro filme também, sabe? E se pudesse outras trilogias de outros Homens-Aranhas, eu escolheria a trilogia do Tobey Maguire sem pensar, velho. E tu, Léo? Eu acho que é a do Homem-Aranha porque se resume muito aos três filmes. Se a gente pegar, por exemplo, o Tony Stark, e aí entra aí os Vingadores também, porque o arco do Tony Stark, na verdade, não é os três filmes dele, é os 10 anos de Marvel, basicamente. Exatamente. E o Capitão América, eu acho um meio. O segundo é bom demais, e o terceiro é bom demais também. Mas aí também tem a questão dos Vingadores, tem muita coisa por trás e se encerra no Ultimato também, enfim. Eu acho que por história, por ciclo fechado, é o do Homem-Aranha. Mas assim, esse filme basicamente ele encerra ele encerra um ciclo da Marvel e a Marvel vem fazendo muito bem esses encerramentos de ciclo. Eu acho que já teria acontecido isso com Guardiões da Galáxia, se não tivesse todos os problemas que teve de produção, James Gunn e por aí vai. Eu acho que eles estavam preparando um negócio grande para encerrarem a trama deles, que seria com o negócio de Adam Warlock e tudo mais. E ainda tem a questão do Capitão América, que também foi outro filme-evento que encerrou uma história. E assim, e a maior de todas, obviamente, Os Vingadores, que teve dois filmes para encerrar toda a história de basicamente 10 anos construídos. Então, a Marvel está fazendo isso muito bem, sabendo encerrar ciclos. E esse foi mais um ciclo encerrado. Você percebe que o personagem teve o arco, o personagem evoluiu, cresceu, e é sobre isso. É basicamente sobre isso, o que é um super-herói, do que a gente espera. E eu tô extremamente satisfeito com esse Homem-Aranha. Desde o começo, eu nunca fui o chatão. Vou ser sincero, é chato. As pessoas, ai, mas porque o Peter Parker tem isso, tem aquilo. Chato. Pessoa que fala isso é chata. Ai, Ah, mas porque. porque o Peter Parker não tinha um amigo assim desse jeito, ele Ah, então, porque era. não Ah, foi pelo amor assim. de Deus. Cara, não importa. É outra história, é outra construção. Não precisa ser igual. E se fosse igual, as pessoas iam reclamar. Então, Ia cara, reclamar. Ia não, falar, nossa, então, fui assistir o filme novo do Homem-Aranha igualzinho os outros. exatamente. Então o que mais importa, que é a história, a jornada, os pontos principais se repetem, mas é porque é impossível você fugir disso. Mas foram feitos de uma maneira totalmente diferente, com outro contexto. Enfim, eu ia falar metalinguagem, mas não é isso. Mas é uma reestruturação inteira que Releitura. uma releitura inteira que basicamente coloca os mesmos pilares. É como se fosse um prédio. Os prédios são colocados de uma mesma maneira, com as vigas, com a sustentação e tudo mais, mas são diferentes entre si e por aí vai. É basicamente esse o Cara, Homem-Aranha. E eu daria nota 5 porque eu não sou idiota de ficar. Ah, é porque a entrada do Tobey não, para, Maguire não poderia ter foi sido tão mais épico, boa. pô. Poderia Ah, ter sido meu mais épico. cu, Poderia, não poderia. importa. Foi bom. Não, eu Foi gostei, eu gritei, eu falei, mas poderia ter sido É mais óbvio, foda. mas Poderia não, ter pra sido. mim é besteira. Os furos, É a mesma besteira coisa mesmo. dos Ultimato. Mano, se eu pegar um filme de herói, qualquer filme, na verdade, mano, o meu filme favorito da vida é Clube da Luta. Se eu pegar Clube da Luta e destrinchar cabo a rabo, eu vou achar cada besteira e cada coisa idiota que, mano, sabe? Eu vou ficar preocupado. Nossa, o Brad Pitt pisca 3 vezes Não, em calma aí, 20 Léo. minutos de Léo, Isso aí, só pra filme. isso aí é uma entender, só merda. pra Ah, entender, o Léo, Brad só pra Pitt pisca, entender, só ele pra pisca quando o entender. cara tá É, no então, avião. pô, não, Léo, acabou. a nota que você daria para o Clube da Luta é 5. Então você está colocando o Clube da Luta e Homem-Aranha sem volta para casa no Não, mesmo não. lugar. Tá Porque bom, você, então. você não ouviu o Rinaldo? Você não ouviu o Rinaldo? Existe contexto pra cada coisa. Mas se eu fosse botar num ranking qual filme é melhor, óbvio, eu ia botar muito Qual foi mais filme acima. importante? Qual foi mais Sim, sim. importante? Qual filme tem, né? Tipo, é que nem eu falo. É contexto, é o que você Eu falou, posso fazer uma exatamente, crítica. Eu contexto. faço uma crítica de Parasita e o do 5. Não quer dizer que o 5 de Parasita é diferente do 5 do filme da Marvel, entendeu? E às vezes um filme Oscar 4,5 é até melhor que esses 5, mas é porque Exatamente. depende do contexto. Aqui o filme se propõe. Qual o objetivo? O que público o filme quis Exato. atingir? Aqui o filme se propõe, sabe? Tem todo. Mas Por assim, exemplo, uma coisa que eu falo. eu dei 4 pra Mulher Maravilha 1984. Eu dei 4 também, sabe pra que filme? Corra. Que filme é melhor?
Eu acho que Mulher Maravilha, 1900. Mas assim, só falando aquele negócio que a gente tava falando das trilogias, eu acho que todas as trilogias da Marvel tem um filme que é abaixo. Tipo, Thor 1 é horrível. E o Thor 2 também, pelo amor de Deus. Thor 2 eu acho pior. Thor 2 deu sono assistir aquela merda daquele filme. Capitão América 1 também dá sono. Eu não gosto do Capitão América 1. Eu gosto do Capitão América 1. Eu não gosto do Homem de Ferro 3. Mas eu acho que o filme do Tom Holland, ele tem uma linearidade maior, sabe? Tipo, o filme 1 é bom, não é excelente, é bom. O filme 2 é bom, não é excelente, é bom. O filme discordo. O 1 é excelente, o 1 pra mim é um dos melhores de todos do acha? Homem-Aranha. Com certeza, é muito bom. Homem-Aranha 1. O Homecoming é muito, pra mim, tipo, seria tipo o trio de filmes do Homem-Aranha, esquecendo o Aranha-Verso, que é outra história, mas seria esse aí, No Way Home, seria o 2 e seria o Homecoming. Eu também acho que eu botaria o Homecoming é muito bom. Mas é muito por causa, assim, eu gosto é muito a construção de mundo também. Muito boa, eu gosto. Quando eu vi a crítica do Romariz botando pau no filme, eu falei, não é possível. Qual? O Romariz fez uma crítica falando sobre, tipo, o primeiro filme do... Ele fez todos os filmes do Homem-Aranha, né? Aí ele fez o primeiro filme do Andrew Garfield, ele meteu o pau no filme, dizendo que era a pior coisa do mundo. Eu falei, não achei tão assim, mas eu também não achei grande coisa. Eu acho bom, assistível. O segundo que é uma decepção. Mas assim, enfim, eu acho que a trilogia dos filmes do Tom Holland são os que seguem a linearidade maior, sabe? Tipo, eles têm uma linha de raciocínio maior, porque o Homem-Aranha também, tipo, ele participa do Ultimato, mas ele também não fez parte dos filmes do Homem de Ferro, por exemplo, é que nem você falou. Ele começa no Homem de Ferro 1, mas aí depois ele passa por Vingadores, aí tem o 1, o 2, aí depois Vingadores, aí depois tem o 3. Sabe? Tipo, o Capitão América é a mesma coisa. Então eles se misturam muito os ciclos dele, as histórias deles se espalham muito. A do Homem-Aranha, eles conseguiram colocar o Homem-Aranha no Guerra Civil e no Ultimato, né? Guerra Infinita e Ultimato, mas a história dos filmes, ela meio que segue uma linearidade. Guerra Infinita também. Então, Guerra Infinita e Ultimato. Mas a história dos filmes seguem uma linha de raciocínio que, se você só assistir os 3 filmes do Homem-Aranha, você vai entender. Você vai entender a história que está sendo contada ali, porque o 3 é a continuação direta do 2. Por mais que o 1 tenha uma certa influência do Guerra Civil, porque ele conhece o Tony Stark, né? Mas você consegue, logo nisso, você vê que ele conhece o Tony Stark e aí valeu. Sabe? Você pode continuar, até porque no início tem ele gravando no celular, tipo, mostra meio que um vlog que ele faz estando participando de Guerra Civil, sabe? Então tem essa contextualização. Mas um detalhe, do 1 pro 2 tem muita diferença. Tem a diferença porque tipo, o Tony Stark morre, o final do 1 é ele renegando ser um Vingador. No segundo ele já é um Vingador. Exato, porque ele meio que... Sim, mas obviamente a pessoa assistiu tudo, né? Exatamente. Pô, se você não assistir... Pô, vou assistir aqui Homem-Aranha 2, mas não vou assistir Ultimato, não. Porra, aí você não tá fazendo o que da sua vida, irmão? Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu acho que a trilogia do Tom Holland é a mais linear e é a melhorzinha mesmo, sabe? Em questão disso. E pra encerrar, né? Eu tinha até alguma coisa para falar, mas acho que a gente já falou tanto que eu até esqueci o que eu tinha para falar ainda, mas eu acho que a gente conseguiu expor. Assistam muito... Homem-Aranha no Aranhaverso. Exato. Assistam Homem-Aranha no Aranhaverso, comprem um PlayStation 5 e joguem os 2 jogos dele. Nossa, mano, eu não tenho console, eu jogo tudo no PC. Eu procurei para ver. Eu também procurei. Tem que ter algum craque de Homem-Aranha do PlayStation 4 para PC. E não tem. Não tem. Eu já baixei 4, 5 arquivos. Quando eu instalei o jogo, era o jogo de PlayStation 2 nessa desgraça. Eu estou insatisfeito. Que é muito bom. O Homem-Aranha 2 de PlayStation 2 é bom. Eu estou insatisfeito com o craque brasileiro. Inclusive, eu queria deixar aqui a minha indignação. Craqueiem mais jogos do Homem-Aranha do PlayStation pra gente poder jogar. Não, mano, porque mas deve estar baratinho. O do PlayStation 4 deve estar baratinho. Mano, mas é porque tem que comprar o PlayStation 4 junto, tá ligado? Tem que comprar o PlayStation 4 no jogo, entendeu? Apesar que até tinha um bundle uma época quando lançou o jogo, o bundle que vinha o jogo e o console. Mas enfim, a gente já tá falando outras coisas, mas assim, eu acho que eles podem fazer o Aranhaverso no futuro ainda, sabe? Eles comentam do Miles Morales nesse filme. Eles comentam do Miles Morales. Quer dizer, eles já fizeram o Aranhaverso, basicamente. Não, eles fizeram, mas eles podem fazer isso no cinema, entendeu? Eles jogaram o negócio do Miles Morales. Não, pesado. eu espero que tenha. Porque assim, o tio do Miles Morales, que é interpretado pelo. Não é o Childish Gambino, não. Qual é o nome do cara que faz Community lá, que ele aparece no Homem-Aranha 1? Donald Glover. É o Donald Glover. Fugiu o nome do cara. É interpretado pelo Donald Glover. Ele é o tio
do Miles Morales, que ele é inclusive aquele vilão lá, o Spawn, eu acho o nome dele, não sei. Spawn não, é um vilão aí. E aí que ele tem até no Aranhaverso. E aí, tipo, no 2 agora, o Jamie Foxx falando lá, assim, tipo, porra, eu jurava que você era negão. Eu espero que tenha um Homem-Aranha negro por aí. Porra, o Miles Morales, cara, tá ligado? Então, assim, eu acho o Jamie Foxx. Exatamente. E o Miles Morales vai ser inserido futuramente na Marvel. Estão inserindo um bocado de personagem aí. Tipo, a Miss Marvel vai aparecer, aí vai aparecer a Kamala Khan, a Kamala Khan é a Miss Marvel, né? Vai aparecer a Kamala Khan, vai aparecer a She-Hulk, vai aparecer, tipo, a Natalie Portman vai fazer a She-Thor lá. Então é isso. Como o Léo falou aqui no chat, então é isso. Valeu aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. Um abraço. Esse já é, salvo engano, o maior podcast da história do Fala Pouco Podcast. O Miranha merece. Provando a ironia do nosso nome, né? Fala pouco uma hora aqui de conversas. É porque a gente fala pouca merda. Então, a gente só fala coisas... E detalhe, foi uma hora da gente 90% concordando, falando bem do filme, porque... Cara, foi muito bom. Se eu a gente não discorda, a gente não discorda. Aqui no Fala Pouco não temos discordância, é só concordância. Quando eu vi o filho da puta dando 3 pra esse filme, eu falei, irmão, você é muito amargurado do seu coração, entendeu? Você é muito amargurado, você não tem felicidade. Não, e ele deve ter chorado pra caralho. Não, esse cara, mano, o cara que dá 3, mano, esse cara é um bosta, velho. Não tem... porque eu acho que daqui a um tempo esse filme vai ser esquecido. Esquecido, irmão. Irmão. Ah, tomar no cu. Mas enfim, é isso aí, tá? Eu gostei muito do filme, todo mundo aqui gostou muito do filme. Vou no cinema de novo assistir. Vale a pena você assistir 2, 3 vezes no cinema aí, se você tiver dinheiro, tempo aí. E é isso. Valeu. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve. Se você tá aqui até agora, meu amigo, você é um guerreiro. E você também prova que gostou muito do filme, que você ia ver a gente falando bem do filme aqui, você ia ficar puto e ia sair. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima. Valeu. Um beijo, rapaziada.